O segundo ponto, vai aparecer o segundo ponto. Vamos ler juntos. Tenha o seu nome no céu. Agora eu vou pegar um pouquinho pesado, tá, irmãos? Os irmãos me autorizam a pegar um pouquinho pesado agora? Preciso falar isso, tá, irmãos? Esse tópico aqui foi um dos últimos que eu botei, tá? Mas Deus me direcionou a colocar isso. Paulo, ele vai falar o seguinte. Sim, vai aparecer também aí, tá? Filipenses 4:3. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Olha que importante. Amado, sabe qual é o segredo da felicidade? É você saber para onde você está indo. É você saber, se você morrer, você vai estar com Jesus. Se a nossa vida se limita apenas a esse mundo, você é o mais triste, o mais miserável. Tenho que te dizer isso. Para todas as pessoas que a sua vida se limita apenas a esse mundo, eu digo para você, para muitos, nós simplesmente vamos ser as pessoas mais infelizes e mais miseráveis desse mundo. Sabe por quê? Porque a nossa felicidade, a nossa vida está além desse mundo. Paulo vai falar, por exemplo, que nós somos aqui como forasteiros em terras estranhas. Nós não somos daqui. E quando o crente ele começa a achar que ele é daqui e que ele pode fazer tudo que aqui permite a ele se fazer, ele começa a ter uma vida infeliz. E muitas pessoas hoje não estão mais preocupadas com o céu. Já percebeu? As pessoas estão mais preocupadas com a terra do que no céu. E a Bíblia fala que nós somos cidadãos do reino de Deus. O reino de Deus é além desse mundo. Então eu sou cidadão, por exemplo, brasileiro? Sou, você é. Mas nós, antes de tudo, somos cidadãos do reino de Deus. Eu gostei da colocação dele da Sinquite, por exemplo, e da Evódia, porque elas eram duas líderes de igreja. E elas tiveram um problema e brigaram. E Paulo faz uma exortação a elas duas, que elas fazem que venham a fazer as pazes. Paulo fala isso na carta. Duas pessoas que eram muito importantes na igreja, mas que brigaram. Brigaram e se separaram. Isso causou um mal-estar. Toda briga na igreja causa mal-estar. E aí ele vai falar de Clemente. Eu dei uma pesquisada nesse Clemente. Na história fala desse Clemente, que ele viu a morte de Paulo e viu a morte de Pedro. E depois ele morre como prisioneiro de uma ilha, perto do Mar Negro. Ele morre como Marte. Esse Clemente, e Paulo fala que esse Clemente foi um leal companheiro dele. E fala que esse Clemente, olha só, Paulo está falando, irmão. Ele fala, o nome dele está escrito no livro da vida. Apocalipse vai falar do livro da vida. Lá no caso de Moisés, quando o povo peca, que Moisés intercede pelo povo, o Senhor fala Moisés fala assim: Senhor, se o Senhor for fazer isso com o povo, se o Senhor for destruir o povo, então o Senhor me risca do teu livro. Aí o Senhor fala para Moisés: Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Quem pecar contra mim eu vou riscar. É isso que Deus fala, que é só Deus pode riscar. É só Deus pode riscar e é só Deus pode colocar o nosso nome no livro da vida. É claro que para isso, nós temos que ter Jesus, que é o único caminho para isso, como Senhor e Salvador. Mas qual é o grande problema hoje? Há muitas pessoas que estão aceitando Jesus como Salvador, mas não querem o aceitar como Senhor. Então a salvação não funciona dessa maneira. Tem que ter Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa felicidade, ela é gerada porque o alvo de Paulo estava em Cristo, estava no céu. Então para ele morrer, olha só, ele diz, olha o que Paulo diz, ele fala: morrer para mim é lucro. Sabe por quê? Porque o nome dele estava escrito lá. Eu quero que você faça uma pergunta no seu íntimo, juntamente com o Espírito Santo: o seu nome está no céu?
É essa pergunta que eu deixo para você essa noite, para você refletir, você pensar. E aí, como o meu nome pode estar ou não estar no céu? Eu vou dar 2 textos bíblicos, e se você quiser em casa ler e meditar sobre isso, eu te aconselho a meditar. Há 5 razões que impediram os israelitas de entrar na terra prometida. Vou dizer as razões. E essas razões também vão impedir que muitos crentes entrem no céu. Você sabia que muitos crentes não vão entrar no céu? Jesus fala sobre isso. Senhor, nós profetizamos, expelimos demônios do seu nome, apartai-vos de mim, maldito, eu nunca estive convosco. Jesus fala isso para crente, para pessoas que faziam as coisas no nome dele. Mas olha só, o que diz lá o texto de Corinto 10, do 6 ao 10, tá bom? Depois, se você quiser ler em casa, tá lá os 5 pecados que impediram. 1 Coríntios, eu estou vendo alguns irmãos abrindo Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo de 6 a 10. Eu só coloquei os pontos aqui, mas é um texto um pouquinho grande, eu não vou ler o texto, eu só vou dar os pontos. Olha só o que impediu o povo de entrar. Idolatria, está lá no texto, eles não entraram na terra por causa da idolatria. O que é idolatria? Resumindo, é colocar alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Você colocou alguém ou alguma coisa no lugar de Deus, é idólatra. Ah, não vou à igreja não porque eu vou assistir o Faustão, é idólatra. Ah, não vou à igreja não porque eu vou ver o Big Brother Brasil, é idólatra. Colocou Deus em segundo plano, é idólatra. Não tem conversa, porque Deus que é o primeiro lugar, Jesus fala isso. Resumindo toda a lei, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Pecou nesse mandamento, destrói tudo, cai tudo. Então a idolatria, né? A cobiça, tá? A cobiça é simplesmente você desejar aquilo que Deus não quer te dar. Cobiça é isso, tá? É você querer uma coisa que Deus não quer te dar. Isso é cobiça. Ou querer alguma coisa que pertence ao outro. Isso é cobiça. Tá? Diferente de ambição. De quem tem uma ambição que quer trabalhar honestamente para conseguir alguma coisa. É diferente. A cobiça é diferente. Sabe por quê? Porque a cobiça vai fazer com que você destrua outras pessoas para conseguir o que você quer. Então a cobiça não pode, tá? A imoralidade... Tá? Hoje a gente vive num mundo imoral, tá? Deixa eu só dar um relato, eu fiz uma pesquisa, depois eu dou a fonte para os irmãos, com cristãos evangélicos, e foi descoberto que 51% dos cristãos hoje têm envolvimento com pornografia. E pasmem, tem muito caso de divórcio, separação e divórcio por causa de pornografia. E às vezes a gente fica de olho fechado, ninguém fala nada. Ninguém fala nada, ninguém trabalha, ninguém ajuda. Vamos ajudar essas pessoas, vamos cuidar. Não estou falando no sentido de julgar, não. Eu estou falando que muitas pessoas precisam de ajuda, porque senão vão se perder dentro da igreja. Vão se perder dentro da igreja. A gente não pode permitir isso. Como cristãos, pôr o Senhor à prova. Sabe o que é pôr o Senhor à prova? É o que o povo também fazia. Ó, se o Senhor não me der também, então, ó, comigo é assim. Ou o Senhor faz e prova para mim que o Senhor é Deus. Se o Senhor for Deus, o Senhor prova agora. Eu já vi isso em testemunho. Se o Senhor é Deus mesmo, prova agora. Amado, Deus não tem que provar nada para ninguém. Ele é Deus. Ele não precisa provar nada para mim nem para você. Ele é Deus, independente do que eu pensar ou não sobre ele. Ele é Deus. Ele está sentado no trono, ele governa, ele criou tudo. Se você e eu estamos vivos é porque ele colocou o fôlego dele de vida na gente. Então não precisa provar nada para ninguém. Pôr o Senhor à prova. E por último, ficou muito claro no povo de Israel, murmuração. O povo reclamava muito. E cá entre nós, os irmãos sabem, o que mais a gente tem em igreja, reclamação. Muita gente reclama de tudo. Meu irmão, eu não sou Deus para dizer que você vai ou não para o céu. Porque isso é obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. Mas cuidado com a murmuração, sabe por quê? Murmuração traz infelicidade. Não conheço ninguém que murmura que é feliz. Eu conheço pessoas que são agradecidas a Deus e são felizes.
mesmo diante da luta, mas são gratos ao Senhor e são felizes. Então não murmure contra Deus. Há posturas, eu falei o que tira o crente do céu, né? Eu acabei de falar. Agora, o que coloca o crente no céu? Obviamente é ter Jesus como seu Salvador, isso é óbvio. Mas se você abrir lá o texto de, o texto de Salmos 15, tá? Vai dizer lá, quem que vai entrar no reino? Ele vai dar algumas dicas. Quem vai entrar no reino? Fala aqui, ó. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu monte santo? Aí vai falar, ó, aquele que é íntegro, ou seja, inteiro, aquele que é íntegro em sua conduta e prática, ele fala e ele tem conduta, ele pratica. É o que Jesus falou sobre a casa na areia e a casa na rocha. Ele pratica a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, ele coloca em prática. O que é justo e que de coração fala a verdade. E não usa a língua, olha só, gente, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, não calunia. Olha só, pesado, hein? Pesado. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Esse aqui, quem merece, eu vou dar um exemplo. O pessoal do Portas dos Fundos. Você não acha que Deus está desprezando, não? Então os crentes também devem desprezar também a postura desse grupo. Ó, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Que mantém a sua palavra quando sai prejudicado. Olha outra coisa pesada. Que não empreste o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra inocente. Isso é agiotagem, tá? Isso é agiotagem. Você emprestar dinheiro querer receber, além, isso é agiotagem. Tem crente que faz agiotagem? Tem crente que faz agiotagem. Você já ouviu, Leandro, gente dentro da igreja defendendo agiotagem? Eu já ouvi. Não conhece Bíblia, eu já ouvi. Sabe qual era o problema lá no Antigo Testamento da agiotagem? Por exemplo, você pegava lá, devia uma quantia, pegava emprestado a um comerciante. Aí você teve um problema com a sua lavoura ou com os seus animais. Você não tinha como pagar, ele chegava e falava assim, ó, se você não me pagar até tal dia, o que você me deve, porque os juros era absurdo, você vai ter que me entregar todos os seus animais. Aí o chefe de família falava assim, mas se eu te entregar meus animais, como é que eu vou sustentar a minha família? E o cobrador falava assim, não me interessa, a sua vida não me interessa, eu quero é o meu dinheiro. Isso era agiotagem no Antigo Testamento. Isso aqui que o Senhor repudiava. Sabe por quê? Porque quem pratica isso aqui prejudica muita gente. E tem gente morta por causa disso. Tem pessoas que morreram por causa disso. E tem gente na igreja que defende isso aqui. É um absurdo isso. Então quem pratica essas coisas não vai entrar no reino de Deus. Mas quem pratica o que o texto está dizendo, tendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você vai entrar no céu e o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Pesado, né? Foi um pouquinho pesado também para mim, tá, irmão? Mas é a palavra que fala isso. Talvez você discorda de alguns pontos, mas medite só que você vai chegar à seguinte conclusão, que realmente, se a gente não se der ao cuidado de viver uma vida agradável e santa diante de Deus, a gente acaba se perdendo.